Prosseguindo no estudo do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse programa Evangelho e Espiritismo na sua mais simples expressão, nós leremos agora versículos de Mateus que foram colocados por Kardec. Reconciliai-vos mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centil. É em torno desses aspectos registrados por Mateus é que nós prosseguiremos agora ouvindo os comentários da Célia. No livro Escrínio de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ele tem um capítulo que ele dedica ao perdão. Então ele diz, perdão é a possibilidade de trabalhar no resgate de nossas próprias faltas, é a luz do arrependimento que nos clareia a estrada, ainda mesmo depois de nos arrojarmos às trevas interiores. É o ar que respiramos, generoso e puro, mesmo além do nosso gesto que maculou a simplicidade da natureza. Então, para reforçar essa necessidade de misericórdia e de perdão, Jesus falou de outras duas situações em que esses aspectos foram explorados. É a parábola do filho pródigo. O que seja essa parábola? Um pai tinha 2 filhos. Um deles resolveu sair pelo mundo e pediu ao pai que lhe desse a parte na herança para que ele pudesse viver a sua vida. O pai assim o fez. E ele pegou toda aquela herança e saiu. Junto ao pai ficou o outro filho, cuidando dos bens da família, zelando pelo patrimônio. E esse jovem que saiu pelo mundo, fazendo todas as suas vontades, gastando dinheiro, passou por tremendas dificuldades, porque ao término do esgotamento da fortuna, ele teve que mendigar, pedir um prato de comida, foi trabalhar tratando de porcos num chiqueiro, até que ele resolveu, com humildade, pedir que o pai o recebesse de volta à casa, como um trabalhador, porque nas propriedades do pai, o trabalhador era tratado dignamente. Quando o pai recebeu essa notícia, ele ficou extremamente feliz e mandou preparar um banquete para a volta do filho que havia deixado lá. O irmão que havia ficado ficou extremamente revoltado, porque ele nunca havia recebido um banquete, apesar de estar ali todo o tempo cuidando do pai e das propriedades. Aí o pai respondeu, meu filho, este seu irmão e este meu filho estava perdido, e agora ele encontrou o caminho da casa. Então, por isso, nós devemos recebê-lo com um banquete. Jesus quis mostrar que o filho se arrependeu, passou por dificuldades, sofrimentos, e que o pai aceitou o seu pedido de arrependimento e de perdão. E é isso que acontece conosco e que foi dito nessa primeira frase que nós lemos. Perdão
é a possibilidade de trabalhar no resgate de nossas próprias faltas. Jesus sempre nos dá a possibilidade do perdão. Sempre. Apesar de todos os nossos erros, apesar de contrariarmos as suas leis, quando pelo arrependimento realmente solicitamos a sua ajuda, Ele nos perdoa e nos dá, não muitas vezes o que pedimos na hora, mas aquilo que necessitamos para nos melhorarmos. É a justiça divina trabalhando através da reencarnação, dando-nos novas oportunidades de quitarmos os nossos débitos perante nós mesmos e perante o nosso semelhante. Então, o valor do perdão, ele é inestimável. Quando nós trazemos em nosso íntimo a tranquilidade, a mansuetude, quando não carregamos melindres, quando deixamos de lado as ofensas que nos foram endereçadas ou qualquer tipo de ação que possa nos magoar, nós estamos equilibrados emocionalmente. E esse equilíbrio faz com que todo o nosso corpo funcione de uma maneira mais adequada, e já foi provado que uma pessoa tranquila, mansa, misericordiosa, ela tem muito menos doenças físicas do que uma pessoa rancorosa, estressada, ansiosa, insatisfeita. Quando nós falamos da vida espiritual, a coisa fica um pouco mais grave. Por isso que Jesus disse, concilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque, se nós voltarmos ao plano espiritual, deixando que desafetos nossos continuem a ter ressonância em nosso íntimo, se nós não reconciliamos, se nós não perdoamos, nós vamos permanecer com este elo de animosidade e que pode perdurar centenas e até milhares de anos para que a situação seja resolvida. E é interessante que nesse capítulo, né, que está relacionado com a misericórdia, o perdão é básico e está intimamente relacionado. E Allan Kardec comenta, há na prática do perdão e na do bem em geral, mais do que um efeito moral, há também um efeito material, e sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Então, nós que somos espíritas e que temos a certeza da imortalidade da alma e da comunicabilidade dos espíritos, nós encontramos muitos registros, né, de espíritos que estão na condição de perseguidores porque não perdoaram ou não foram perdoados. Então, é uma questão que nós temos que lembrar César, sempre. Dá tempo de eu citar um caso? Rápido. É desse livro, O Valor Terapêutico do Perdão, do Dr. Francisco Cajazeiras. Ele descreve uma comunicação de um espírito numa das reuniões mediúnicas que ele participa, só que esse espírito, ele estava encarnado, mas por alguma maneira ele estava adormecido, o seu corpo, e ele foi até a reunião mediúnica extremamente desesperado pela situação de pânico que ele vivia na atual existência. Foi conversado com ele, foi feita uma regressão para que ele voltasse ao seu passado, porque ele havia se casado e a mulher estava esperando um bebê. E com a gravidez e com a proximidade do nascimento da criança,
ele sentia-se mais angustiado e com vontade até de acabar com a vida daquele bebê, apesar dele estar desejando-o muito. Então, todo esse conflito levou o seu espírito a se manifestar nessa reunião. E quando ele fez uma volta ao passado, ele lembrou-se na situação de um beduíno no Antigo Oriente. E como ele era muito poderoso, ele mandou que os seus subordinados sequestrassem uma jovem linda para satisfazer os seus anseios sexuais. E essa jovem era mãe de uma criança, e ambos foram trazidos para a sua tenda. A criança ele mandou matar. E a jovem, porque ela se rebelou no trato de situação íntima, após estuprá-la, ele também a matou. Ele desencarnou e agora ele voltou, tendo esse espírito feminino vindo como sua esposa e a criança que havia sido morta como seu filho. Só que ele estava sendo assediado terrivelmente por um espírito que queria matar a mãe, matar a criança e destruí-lo. Quem era esse espírito? Era o antigo marido da vítima e pai da criança. Então vocês vejam que situações que nós promovemos levam a desequilíbrios e perseguições durante centenas e até milhares de anos. Nós concluímos então o programa com uma frase de Emmanuel do livro Justiça Divina. O céu começará em nós mesmos e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Até um próximo programa.